Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no VGIA11, um fundo de investimento do agronegócio. E para a gente saber se ele está valendo a pena, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos desse fundo de investimento do agronegócio. Ele teve seu início em 24 de novembro de 2021, então ainda não tem nenhum ano de existência. É gerido pela Valora, administrado pelo BTG Pactual e escriturado também pelo BTG Pactual. Eu estou falando aqui a respeito do escriturador porque temos aí, logicamente, as taxas. Temos uma taxa de administração e gestão de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário, com um mínimo mensal de R$20 mil no primeiro ano e R$25 mil a partir do segundo ano. Temos também uma taxa de performance de 10% do QCD, o CDI. Temos também uma taxa de escrituração de 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário, com um mínimo mensal de R$ 3.500 e a partir do segundo ano temos aí um mínimo mensal de R$ 5 mil. E conforme você está vendo aqui, esse fundo é para investidores em geral. E após esses dados iniciais, temos aí que esse fundo possui taxa de performance. Particularmente falando, eu não sou muito chegado em taxa de performance. Mas enfim, vamos ir seguindo a análise e ver o primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez. Quantas negociações tem as cotas do fundo imobiliário? E temos que atualmente o fundo imobiliário tem mais de 13 mil cotistas e algo me surpreendeu, que apesar da pouca quantidade de cotistas e do valor que girei em aproximadamente R$10 por cota, no mês de julho de 2022, ele teve um volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$2,5 milhões. Em junho, mais de R$1 milhão e em maio beirando aí os R$840 mil. Conforme você está vendo aí, com o passar do tempo a liquidez desse fundo imobiliário vem aumentando. E quando a gente vê desde junho de 2022, ficou aí superior basicamente o tempo inteiro acima de R$1 milhão de forma diária. E como R$1 milhão deve ser um mínimo de um volume financeiro médio negociado diariamente, na minha opinião, esse fundo aqui está com um ponto positivo, ainda mais porque ele está emitindo novas cotas, e com essa nova emissão de cotas, ele busca pegar aí aproximadamente R$300 milhões. Com mais cotas no mercado, logicamente aumenta a liquidez desse fundo imobiliário, ainda mais conforme eu falei, ele está sendo negociado a aproximadamente R$10 por cota, o que acaba que muita gente acaba comprando cotas do fundo imobiliário sem ao mesmo nem conhecê-lo direito devido a esse preço, que é bem baixo. Mas vamos seguir aqui e ver o portfólio do fundo imobiliário, onde que o VGIA11 aloca os seus recursos. E temos que ele possui 100% do seu portfólio alocado em CRAs. Isso aqui, para quem não sabe, é quase um fundo imobiliário de papel, só que ligado ao setor do agronegócio. Atualmente, 100% da carteira dele está aí em CRAs, mas conforme eu falei, ele está passando aí por uma emissão de cotas e vai ter aproximadamente R$300 milhões que pode utilizar para comprar mais ativos. Vamos ver aqui então a carteira de investimento do fundo imobiliário, e temos aí que ele possui em sua carteira apenas 20 CRI. São todos esses que eu estou marcando aí na tela. Dois pontos bem interessantes. Primeiro, eles possuem um duration médio de aproximadamente 2 anos, é um curto espaço de tempo. Segundo, todos eles estão indexados ao CDI mais uma taxa prefixada. E quando a gente vê o valor de mercado do fundo imobiliário, temos aí que o fundo vem pagando aproximadamente o CDI por volta aí de mais 6%, que na minha opinião é uma boa rentabilidade. Esse fundo aqui, quanto mais o CDI subir, mais ele vai pagar. Se o CDI cair, logicamente, ele vai pagar um pouco menos. Quanto à sua alocação por segmento, temos aí que o fundo atualmente possui exposição nos segmentos distribuidora, cooperativa e indústria, principalmente no segmento de cooperativa, que atualmente pega aí 65% desses CRAs do fundo imobiliário. Mas conforme está escrito aqui no relatório gerencial, para os próximos meses a gestão irá trabalhar para aumentar a diversificação da carteira. Não à toa eles estão passando aí por uma emissão de cotas, logicamente eles devem aumentar aí sim essa questão aí da diversificação. Quanto ao que ele vem pagando, temos aí que está em aproximadamente 15 centavos por mês por cota, 15 centavos aqui,
14 aqui, mais aqui ele distribuiu 16 centavos. Temos aqui em 6 meses distribuiu cerca aí de 92 centavos, ou seja, o CDI mais 8,45%. Quando a gente joga isso em um percentual, temos aqui que, desde o início do fundo, lembrando que ele está aí no mercado há aproximadamente só 10 meses, já distribuiu R$ 1,37, ou seja, um dividend yield de 13,69%. É um excelente dividend yield, mas você viu, esse fundo aqui ele é bem arriscado. Quanto ao seu preço, o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 9,56, mas ele está sendo negociado a 10,02. E quando a gente divide um pelo outro, temos aí um PVP de 1,05, ou seja, o VG e a 11 está aproximadamente 5% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E agora que você já sabe a respeito dos pontos mais relevantes do fundo de investimento do agronegócio VG e A11, vou levantar aqui para você, vou compilar aqui para você, na verdade, os pontos positivos e negativos desse fundo para a gente ver se ele está valendo a pena. O primeiro ponto positivo é que ele possui uma boa liquidez. Mesmo tendo atualmente pouco mais aí de 13 mil cotistas, muitas pessoas compram cotas desse fundo imobiliário por ter um valor baixo, beirando aí atualmente os R$ 10. O nosso segundo ponto positivo é o seu dividend yield. Ele não tem nem 10 meses no mercado, mas já distribuiu mais do que 13% de dividend yield. E agora, indo para os pontos negativos, os dois mais relevantes são: o primeiro ponto negativo é essa baixa diversificação em apenas 20 ativos, mas acredito que logo isso será resolvido porque o fundo está numa fase aí de emissão de cotas e logicamente vai ter um dinheiro para aumentar aí os seus ativos. O segundo ponto, que na minha opinião é mais negativo ainda, é o PVP dele, que está em 1,05, ou seja, atualmente o VGIA11 está com 5% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E eu sei que até 1,1, ao menos na minha opinião, é bem tranquilo, mas estamos em uma das melhores oportunidades de comprar fundos imobiliários baratos. Por conta disso, e apenas isso, só por causa do seu valor patrimonial e aí do seu preço, na minha opinião, o VGIA11, ao menos por enquanto, não está valendo a pena. Lembrando que isso aqui é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Mas eu vou ficar acompanhando aqui esse fundo porque ele tem um grande potencial aí para ser um dos grandes no mercado, principalmente de fundos de investimento do agronegócio. Agora, se você quiser saber 15 fundos imobiliários que atualmente valem a pena e estão baratos, eu vou deixar esse cardzinho bem aqui em cima. É isso, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.